Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para a nossa segunda aula do preparatório para a segunda fase da OAB em Direito Civil, nossa segunda aula de Direito Material. No encontro anterior, em 4 blocos, estudamos as regras principais relacionadas à pessoa natural. Falamos sobre personalidade, capacidade de direito, capacidade de fato. Falamos sobre incapacidade, cessação da incapacidade, fim da vida, morte real, morte presumida, comoriência. Ou seja, trabalhamos bastante a primeira parte da parte geral do Código Civil. Agora, nessa segunda aula, ainda na parte geral, nós trabalharemos rapidamente os principais temas relacionados à pessoa jurídica, também aos fatos jurídicos, teoria da invalidade, defeitos do negócio jurídico, prescrição e decadência. Sempre lembrando você do nosso compromisso. Tenho dito desde a aula da apresentação e insisto que se você quiser, e somente se você quiser, poderá adquirir os nossos produtos acessórios no site da LAC, Todas as informações estão na descrição desse vídeo, a nossa apostila, banco de questões, banco de peças, que são liberados na área do aluno periodicamente, de acordo com o nosso cronograma, Esse um produto acessório e facultativo, você adquire se quiser e somente se quiser, mas não se esqueça do compromisso, seu aluno, conosco aqui do LAC Concursos. Qual é o compromisso? Curtir todos os vídeos, comentar, compartilhar, se inscrever no canal do LAC Concursos e também no meu canal, Professor Stanley Costa, além de nos seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, Siga lá o LAC Concursos no Instagram, também eu, Professor Stanley Costa, só jogar lá, @Prof. Stanley Costa, para pegar as dicas que são lá publicadas, que serão lá publicadas, além de possíveis lives que realizaremos de hoje até a data da nossa prova e a data da realização desse seu primeiro sonho, que é alcançar a famosa carteirinha vermelha. Não se esqueça, portanto, do nosso compromisso. Lembre-se, o nosso curso se resume em 3 elementos. O produto principal está de graça, aqui no YouTube completo. Todas as aulas gratuitamente disponibilizadas no YouTube. Segundo elemento, os produtos acessórios que estão lá no site do LAC Concursos e você pode, se quiser e somente se quiser, adquiri-los pelos links aí na descrição. E o terceiro elemento, que é o seu compromisso conosco, de dar esse feedback, curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo nos canais, seguindo-nos nas redes sociais, enfim, são os 3 elementos. Agora vamos então começar a nossa segunda aula. Primeiro bloco da segunda aula de Direito Material do preparatório LAC Concursos para a segunda fase da OAB em Direito Civil. Ok? Começamos então falando sobre a pessoa jurídica. Você bem sabe, afinal, já está formado ou está no 9º ou 10º semestre da Faculdade de Direito, você bem sabe que a pessoa jurídica é um ente que pode ser uma corporação ou uma fundação. Quando nós falamos sobre a pessoa natural, eu disse que a pessoa natural é o ente dotado de estrutura biopsicológica, de complexidade biopsicológica.
enquanto que a pessoa jurídica, também um ente dotado de personalidade, afinal, é uma pessoa, então tem personalidade, pode ser uma corporação ou uma fundação. Quando corporação, um grupo de pessoas unidos ali para uma finalidade específica, à exceção da Eireli, né? Em que nós temos apenas uma. Quando fundação, uma dotação especial de bens, uma destinação específica de um patrimônio para determinado fim não lucrativo. Então, conforme está no seu material, se você adquiriu no site do Lá Concursos, mas está aqui também no nosso slide, pessoa jurídica é o agrupamento de pessoas naturais, o que chamamos de corporação, ou a dotação especial de bens, fundação, com o objetivo de cumprir uma finalidade lícita e específica, lucrativa ou não. É pessoa, portanto, é dotado de personalidade. O artigo 40 do Código Civil vai então inaugurar o estudo das pessoas jurídicas, nos informando que existem dois grandes grupos: o grupo das pessoas jurídicas de direito público e o grupo das pessoas jurídicas de direito privado. Observe, por enquanto entenda até que não precisa fazer marcação nenhuma, tá? As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado. Então nós temos dois grandes grupos: pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito privado. E as pessoas jurídicas de direito público se subdividem em dois grupos também: pessoa jurídica de direito público interno, pessoa jurídica de direito público externo. E é exatamente nesse ponto que o Código Civil continua a regulamentar tal tema. Veja aqui o artigo 41, que vai nos trazer o rol de pessoas jurídicas de direito público interno, dizendo: são pessoas jurídicas de direito público interno a União, os estados, o Distrito Federal e os territórios, os municípios, as autarquias, inclusive associações públicas, as demais entidades de caráter público criadas por lei. Tá? Eu chamo a sua atenção para o fato de que neste rol não tem fundação. Okay? Lá no direito administrativo, para os colegas que optaram, né, por essa disciplina na segunda fase, lá no direito administrativo tem uma tal de fundação pública, né, que afirmam ter natureza de direito público, ser uma pessoa jurídica de natureza de direito público, mas que na verdade é uma fundação autárquica ou uma autarquia fundacional. O que significa dizer que lá essa pessoa jurídica é uma pessoa jurídica de direito público, porque na verdade não é uma fundação, é uma autarquia. É uma autarquia. Notem, são pessoas jurídicas de direito público interno: a União, os estados, o Distrito Federal e os territórios, os municípios, as autarquias e as associações públicas, além das demais entidades criadas, né, de caráter público, criadas por lei. Artigo 42. São pessoas jurídicas de direito público externo: os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Por exemplo, a ONU, a OMC, né? Enfim, pessoas jurídicas que são regidas pelo direito internacional público. Artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes. Tá? Aqui nós estamos diante de uma responsabilidade civil objetiva do Estado pelos atos do agente, responsabilidade por fato de terceiro, ok? Previsto expressamente na lei. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis
por atos de seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte desses culpa ou dolo. Isso aqui lá em responsabilidade civil, vou falar um pouquinho mais, de qualquer forma, está muito mais relacionado ao direito administrativo do que a nossa matéria propriamente dito, né? Se cair na sua prova de alguma forma, vai cair lá no contexto da responsabilidade civil. Por exemplo, um agente da Polícia Judiciária Civil, né, em alta velocidade, bate no seu carro. E você sofre um dano. E você vai ajuizar uma ação indenizatória contra o Estado. No meu caso, contra o Estado do Mato Grosso, por exemplo. Porque as pessoas jurídicas de direito público interno, e os estados são pessoas jurídicas de direito público interno, são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, nesta qualidade, causem danos a terceiros. Inclusive, a responsabilidade, nesse caso, é objetiva. Mas depois, o Estado poderá regredir contra o agente. Responsabilidade esta do agente que será subjetiva, porque dependerá de comprovação de dolo ou culpa. Ok? Perfeito? Ótimo. Artigo 44. Quais são as pessoas jurídicas, então, de direito privado? E aqui eu quero que você faça aí uma marcação com o seu marca-texto mesmo, né? Como falei lá na aula de marcação, recomendo que você compre aí uma caixa de lápis de cor para que a gente faça algumas marcações coloridas, mas isso será principalmente na aula de elaboração de peças, obviamente, sem estruturar a peça, que é a grande preocupação da FGV. Tá? Não tem óbice nenhum a fazer marcações coloridas. Nós não vamos estruturar peças. Nós vamos apenas fazer destaques coloridos que você, tendo estudado, conseguirá identificar os requisitos da sua peça, mas sem estruturar. Só que esses lápis coloridos nós vamos usar lá. Tá? Aqui, parte de direito material, você vai marcar com marca-texto mesmo. É como se fosse aí um elemento-chave, né? Um coringa, por assim dizer, do seu estudo. Por quê? Porque você comprou um bom vademecum que está utilizando para estudar as nossas aulas, e esse bom vademecum que você comprou, né, indiquei alguns lá na nossa aula de marcação, esse bom vademecum que você comprou, você vai identificar ali um índice remissivo por ordem alfabética e vai aparecer lá dano. Vai te remeter para os artigos que estão relacionados a dano. Então você vai colocar lá pessoa jurídica e vai se deparar aqui com artigo 40 e seguintes. E aí, quando chegar no artigo 40, a marcação do marca-texto que você fez vai te elucidar ali sobre os pontos principais, ok? Então, com marca-texto mesmo. Com marca-texto mesmo, esse aqui vale a pena você assinalar. São pessoas jurídicas de direito privado. Né? Então, você marca lá, direito privado, né? Aí no seu material. Direito privado. As associações, perceba que no artigo 41, ele fala, são pessoas jurídicas de direito público interno, União, Estado, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias e associações públicas. As associações que não são públicas, veja só, né? São pessoas jurídicas de direito privado. As associações, as sociedades, as fundações. As fundações eu quero que você marque. Por aquilo que eu disse, fundação é pessoa jurídica de direito privado. Fundação é pessoa jurídica de direito privado. Não é nossa preocupação. Mas lá no direito administrativo, o que é de natureza pública é a fundação autárquica. Por quê? Porque, na verdade, tem natureza de autarquia. Né? Fundação mesmo
é pessoa jurídica de direito público. Organização religiosa, partido político, esse aqui erram muito em prova, né? Tem aí um falso senso comum de que partido político seria pessoa jurídica de direito privado, mas não. Partido político é pessoa jurídica, ou melhor, há um falso entendimento comum de que o partido político seria pessoa jurídica de direito público. Não é. É pessoa jurídica de direito privado, conforme previsto no inciso 5 do artigo 44. Tá? Então esse aqui erra muito em prova. As empresas individuais de responsabilidade limitada, seja, as EIRELIs. Belezinha? Aqui tranquilo. Peço um cuidado especial com as fundações e com os partidos políticos. São duas pessoas jurídicas de direito privado que costumam errar bastante em prova. Tranquilo. Vamos seguir. E agora, um ponto que merece destaque. Não é à toa que está rabiscado aqui no nosso quadro e que você vai marcar aí no seu material, tá? Com o marca-texto mesmo, com o marca-texto amarelo, tá? Ou de outra cor que você tem escolhido. Por enquanto a gente não vai usar os lápis de cor. Por quê? Porque isso aqui é só destaques mesmos, coringas, para que você identifique depois de ter olhado no seu índice remissivo. Você foi lá na hora da prova, opa, tem pessoa jurídica. Vai, se não lembrar de cabeça, né? Vai lá no índice remissivo, pessoa jurídica. Vai se deparar com o artigo 40. E então vai ver, né, as marcações com marca-texto que nós fizemos aqui em sala de aula. Ok? Veja lá, ó. Esse aqui eu quero que destaque. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado. Na aula passada nós discutimos muito sobre o início da personalidade da pessoa natural. O Código Civil, na primeira parte do artigo 2º, diz lá que a personalidade começa do nascimento com vida. Aí nós falamos sobre a teoria natalista, a teoria concepcionista, a teoria da personalidade condicional, e o tema é complicado, de fato. Agora, no contexto da pessoa jurídica de direito privado não tem erro. A pessoa jurídica de direito privado, ela é criada. A personalidade jurídica da pessoa jurídica de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Tá? Não tem erro. A pessoa jurídica de direito privado, sua personalidade começa na inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, né? Esse registro vai variar a depender da pessoa jurídica. Se ela é, por exemplo, uma associação, se ela é uma sociedade, né? O cartório, entre aspas, vai ser diferente. Mas em todo caso, a personalidade começa quando? Quando o ato constitutivo é inscrito no respectivo registro. Né? Esse ato constitutivo aqui também pode variar a depender da natureza da pessoa jurídica. Por exemplo, no caso de uma associação, será um estatuto. Perfeito? De qualquer forma, começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo. É o caso, por exemplo, de bancos. Bancos que precisam de autorização para serem criados. Averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Esse ato constitutivo é um ato jurídico. E como nós veremos, os atos jurídicos, se não preencherem todos os requisitos que lhes são necessários, poderá ser anulado. Em algumas situações, até mesmo declarado nulo. Se não for o caso de nulidade absoluta, né, for ali alguma falha, algum vício que gere invalidade relativa, nulidade relativa, anulabilidade, o parágrafo único vai me dizer que decai no prazo de 3 anos, decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado.
por defeito no ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Ok? Então, faça aí as anotações no seu caderno. Tá? No vadimeco não, hein? Por favor, faça as anotações no seu caderno. A personalidade jurídica da pessoa jurídica começa, da pessoa jurídica de direito privado, começa da inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Na linha de baixo, decai em 3 anos o direito de anular esse ato constitutivo por eventual vício. Ok? Beleza. Falamos sobre o conceito de pessoa jurídica, diferenciando corporação e fundação. Falamos sobre a classificação das pessoas jurídicas em pessoas jurídicas de direito público interno, direito público externo, pessoa jurídica de direito privado. Falamos sobre a criação da pessoa jurídica de direito privado e o início da sua personalidade. E agora, importa-nos ressaltar aqui acerca dos grupos despersonalizados ou dos entes despersonalizados, como queiram. Grupos despersonalizados ou entes despersonalizados. Qual é o conceito de ente despersonalizado? Me parece bastante óbvio, né? Ente despersonalizado, como o nome sugere, é um ente que não tem personalidade. Portanto, esse rol que vai aparecer aqui não é pessoa. Você não pode chamar de pessoa. Na aula passada eu disse, personalidade é o atributo definidor da pessoa, natural ou jurídica. Pessoa natural ou jurídica tem personalidade, necessariamente. E como consequência, capacidade de direito. Agora, os entes despersonalizados não são pessoas. Por quê? Porque não tem personalidade. Isso é bastante óbvio. Muito embora não tenham personalidade, a lei atribui a esses entes capacidade de direito. Consequentemente, a aptidão para adquirir, para titularizar alguns direitos inerentes à própria natureza desses entes. Lembre-se que a personalidade é a aptidão genérica, é a aptidão ampla para adquirir direitos e deveres, para titularizar direitos e deveres na ordem civil. Esses entes aqui não têm personalidade, portanto, eles não têm uma aptidão genérica. Não são pessoas. Mas por uma questão de conveniência ou de segurança jurídica, o legislador atribui capacidade de direito, possibilitando que adquiram, que titularizem alguns direitos e deveres inerentes à sua própria existência. Nesse caso, citamos como exemplos de grupos despersonalizados o espólio, que nós vamos falar um pouquinho mais lá em direito das sucessões, né? É o acervo hereditário. Por favor, hein? Já ouvi gente dizendo que o espólio é a personalidade do indivíduo que morreu. É a continuação da personalidade do de cujos. Por favor. Totalmente errado. Né? O espólio, de uma forma material, poderíamos até dizer que ele é um acervo hereditário. E gosto muito mais de dizer ainda que o espólio é quem representa a herança. Porque uma vez que o João das Couves tenha morrido, como regra, as suas dívidas não serão extintas. Ou seja, os seus credores poderão ainda exercer a pretensão cobrando o adimplemento das obrigações. Só que agora não mais em face do João das Couves. Enquanto pender o inventário, essas demandas serão propostas em face do espólio. Espólio. Por isso que digo que o espólio representa a herança
em juízo e fora dele. Agora, como o espólio é uma ficção, quem representa o espólio é o inventariante ou o administrador provisório até que o inventariante seja nomeado. Herança jacente, herança vacante, também ente despersonalizado, massa falida, condomínio. Herança jacente representada pelo curador, massa falida pelo administrador e o condomínio representado pelo síndico ou o administrador. Ok, passamos pelos entes despersonalizados. Agora, sociedade de fato. O que é uma sociedade de fato? O que é uma sociedade? Sociedade é a reunião de pessoas naturais para uma mesma finalidade que tenha fins lucrativos, uma mesma finalidade econômica. Agora, nesse caso, nós chamamos de sociedade de fato porque, na verdade, o ato constitutivo não foi registrado. Então, a pessoa jurídica não nasceu. A pessoa jurídica de direito privado, ela não nasceu. A personalidade não começou. Mas existe ali a reunião de pessoas para uma mesma finalidade. E o legislador não poderia simplesmente fechar os olhos para tal fato, para tal realidade fática. Por conta disso, o Código Civil vai me trazer aqui dispositivos que tratam sobre a sociedade de fato. O que é a sociedade de fato? Reunião de pessoas naturais para uma mesma finalidade, só que sem nenhum ato constitutivo, formalmente registrado. Por isso que são elas chamadas também de sociedades irregulares. A pessoa jurídica não foi efetivamente constituída. E sobre a sociedade de fato, o que eu quero destacar é o artigo 990. Você pode até fazer aí as marcações se julgar necessárias. Veja aí o artigo 990. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído o benefício de ordem, previsto no artigo 1024, aquele que contratou pela sociedade. Feito? Na sociedade de fato, portanto, todos os sócios responderão diretamente, solidariamente e ilimitadamente pelas obrigações que foram assumidas. Lá, no contexto de uma pessoa jurídica devidamente constituída, há um véu que separa a pessoa jurídica dos sócios. De modo que, como regra, quem responde pelas obrigações assumidas é a pessoa jurídica e não os sócios. Quem contratou foi a pessoa jurídica e não os sócios. Portanto, há um véu que separa a PJ daqueles que a compõem. E a PJ vai atuar com autonomia, vai atuar com independência do ponto de vista econômico e também do ponto de vista jurídico. Na sociedade de fato não foi constituída uma pessoa jurídica. Por isso é que o legislador vai me dizer no artigo 990 que os sócios responderão diretamente, de forma ilimitada e solidária pelas obrigações sociais. Ato contínuo. Esse aqui eu vou passar bem rápido porque nós vamos trabalhar lá em processo, tá? O Código Civil no artigo 50 vai trazer os fundamentos da famosa teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 50 do Código Civil. Eu não poderia deixar de falar aqui, por quê? Porque nós tivemos uma mudança significativa no conteúdo do artigo 50. O artigo 50 mudou. Eu não poderia deixar de colocar aqui e pedir para que você faça a devida marcação. Tá? Eu acredito sim que é bem provável que a desconsideração da personalidade jurídica caia na sua prova. Seja como questão ou até mesmo na peça profissional. Por quê? Porque nós vamos trabalhar uma novidade do Código Civil
E também nós vamos trabalhar uma novidade do Código de Processo Civil, que é o incidente de desconsideração. Perfeito? Então nós vamos falar mais sobre isso lá em processo, mas eu preciso desde já destacar. Do que se trata a desconsideração da personalidade jurídica? Essa aqui é uma teoria que possibilita o afastamento episódico da autonomia da pessoa jurídica, de modo a possibilitar que se atinja o patrimônio dos sócios pelas obrigações assumidas pela PJ. E vice-versa. Pois agora nós também admitimos, de forma expressa na lei, a desconsideração inversa, né? Mas veja bem, quando eu disse que ao constituir a pessoa jurídica, traça-se um véu, passa-se um véu entre PJ e sócios, de modo que a PJ ela atua com autonomia jurídica, autonomia financeira, essa teoria aqui possibilita o quê? Que episodicamente puxe-se esse véu. Que episodicamente o véu da autonomia seja puxado de modo a responsabilizar os sócios pela obrigação da PJ ou vice-versa. Perfeito? Ocorre que nós temos duas teorias da desconsideração. A teoria maior, que é a teoria prevista no Código Civil, artigo 50. E a teoria menor, prevista no CDC, artigo 28. Na teoria maior, não basta apenas a insolvência da pessoa jurídica para que o véu seja puxado. Então não basta que a pessoa jurídica não tenha condições financeiras para arcar com o cumprimento das suas obrigações. Não basta a insolvência para que o véu seja puxado e os sócios então responsabilizados. Não. Nós precisamos também demonstrar uma atuação fraudulenta. Em razão da confusão patrimonial, em razão do abuso da personalidade. Por isso afirmamos que na teoria maior nós temos dois requisitos necessários à desconsideração: o requisito objetivo e o requisito subjetivo. Requisito objetivo, a insuficiência do patrimônio, mas não só. É necessário também comprovar uma ação fraudulenta, o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio da sua finalidade ou pela confusão patrimonial, que é o requisito subjetivo. Lá no Código de Defesa do Consumidor, adota-se a teoria menor, previsto no artigo 28, em que o único requisito necessário para o afastamento episódico da autonomia da pessoa jurídica é a demonstração da sua insuficiência patrimonial, que é a demonstração da sua insolvência. Mas vamos ver o texto da lei, artigo 50, né? E eu quero que você faça uma leitura detida, ok? Quero que você faça uma leitura detida depois. Vou passar aqui bem rapidamente, mas quero que você faça uma leitura detida e lá em processo civil faremos menção novamente. Artigo 50, com nova redação. Em caso de abuso da personalidade jurídica. Então, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Tá? Então, fica claro aqui que o indispensável para a desconsideração na teoria maior é a demonstração desse requisito subjetivo, qual seja, abuso, desvio de finalidade, confusão patrimonial. E agora o Código Civil explica o que é esse desvio de finalidade. Veja lá, parágrafo 1º. Antigamente não tinha esse dispositivo.
Para fins do disposto nesse artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Parágrafo 2º. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações dos sócios ou do administrador ou vice-versa, transferência de ativos ou de passivos sem efetiva contraprestação, exceto o de valor proporcionalmente significante, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Parágrafo 3º, o disposto no caput e nos parágrafos 1º e 2º também se aplica à extensão das obrigações dos sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Então aqui a aplicação da desconsideração inversa, né? Parágrafo 4º e parágrafo 5º. Veja, a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o caput, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. E quinto, não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Feito? Você vai ler com muita atenção esses textos, né? Vai marcar, porque é bem improvável que desconsideração seja cobrada na sua prova, ok? E para fechar esse primeiro bloco, preciso fazer menção aqui aos direitos da personalidade. No contexto da pessoa jurídica. Veja bem, será que a pessoa jurídica titulariza direitos da personalidade? Será que a pessoa jurídica titulariza direitos da personalidade? Nós poderíamos a priori dizer que não. Por quê? Porque os direitos da personalidade decorrem da dignidade da pessoa humana, que é fundamento do Estado Democrático de Direito, previsto lá no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Pô, dignidade da pessoa humana. Então a pessoa jurídica não seria titular, né? Observe aqui o enunciado 286 do Conselho de Justiça Federal. Os direitos da personalidade são direitos inerentes e essenciais à pessoa humana, decorrentes de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos. As pessoas jurídicas não são titulares, portanto, de direitos da personalidade. Agora, apesar disso, apesar dessa constatação, que é um tanto quanto lógica, o próprio Código Civil, no artigo 52, e esse você pode marcar, me diz que aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Observe que curioso. As pessoas jurídicas não são titulares de direitos da personalidade. Por quê? Porque esses direitos são inerentes à pessoa humana. Estão relacionados à dignidade da pessoa humana. Não obstante, a pessoa jurídica, no que couber, será protegida por tais direitos. E se você observar no seu código, muito provavelmente, embaixo do texto do artigo 52, terá ali uma menção à súmula 227 do STJ, súmula importantíssima, hein? Importantíssima. Por quê? Porque ela me diz que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. Eu já havia dito na aula passada e vou reforçar no estudo da responsabilidade civil, que o dano moral está diretamente relacionado a uma ofensa a direitos da personalidade. Se eu entendo que o dano moral é consequência da violação de um direito da personalidade, ficaria tentado a dizer que uma pessoa jurídica não pode sofrer dano moral. Por quê? Porque ela não tem direito de personalidade. Agora, quando o Código Civil, no artigo 52, me diz que as pessoas jurídicas, no que couber, receberão a proteção dos direitos da personalidade,
Não tem como negar. O nome da pessoa jurídica é muito importante. A moral objetiva, né? A sua imagem do ponto de vista do atributo, né? Que é o que a sociedade pensa acerca, né, da atuação dessa pessoa jurídica, tem que ser protegido pelo direito. Logo, quando o Código Civil me diz que no que couber, as pessoas jurídicas serão protegidas pelos direitos da personalidade, o STJ vem e me diz, na súmula 227, que a pessoa jurídica pode, então, sofrer dano moral e dano moral indenizável. Só chama atenção, para finalizar aqui esse primeiro bloco, para o informativo 534 do STJ, que vai me dizer que a pessoa jurídica de direito público não tem direito à indenização por danos morais relacionados à violação da sua honra ou da imagem. Não é possível pessoa jurídica de direito público pleitear contra particular a indenização por dano moral relacionado à violação da honra ou da imagem. Então, fica aqui comigo. A pessoa jurídica, como regra, não é titular de direito da personalidade. Agora, o Código Civil me diz que no que couber, receberá tal proteção, e aí o STJ vem, matéria sumulada, e fala, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Só que, pessoa jurídica de direito privado. Porque o próprio STJ tem entendido que a pessoa jurídica de direito público não pode sofrer dano moral, não tem, portanto, direito à indenização. Ok? Ficamos por aqui o nosso primeiro bloco. Voltaremos daqui a pouquinho, falando então sobre fato jurídico. Ok? Até já. Tchau, tchau.